Preste muita atenção. Vou fazer um convite a você. Nós lançamos um projeto. Um projeto lá na igreja. Que chama-se Café com Palavra. A ideia é, você toma um café e estuda a palavra. Legal? Toma um café e estuda a palavra. Então, chama Café com Palavra. E aí nós pegamos o livro de Tiago, dividimos o livro de Tiago em vários pequenos trechos, porque o livro de Tiago é como se fosse um provérbios do Novo Testamento. Então, a cada 3 versículos, mais ou menos, o texto ele tem um contexto, você não fica fora do contexto, e você consegue trabalhar o livro de Tiago em cerca de 30 mensagens. E aí, nós começamos lá na igreja, então, uma proposta, um projeto chamado Café com Palavra, onde a gente pega o livro de Tiago e a cada semana, uma vez por semana, a gente lê aquele trecho determinado, né, de 3, cerca de 3, no máximo 4 versículos. E a ideia não significa que está funcionando, mas a ideia é que você fizesse o seu devocional no livro de Tiago, nesse versículo da semana, que você fizesse o seu encontro familiar, o seu culto doméstico, neste mesmo versículo, que lá na igreja a gente tem alguns grupos de célula, né? Na célula eles reuniriam e iriam conversar acerca deste texto, e também nos cultos da semana nós estaremos pregando sobre esse texto. Então esse texto ia ficar, cada semana, 3 versículos, o tempo todo sendo ruminado por você, na sua mente, no seu coração, esse texto de Tiago. E eu me propus, durante todo esse tempo, eu não leio nenhum outro texto da Bíblia, a não ser Tiago. Eu li agora Efésios 3,16, fora do meu propósito, mas depois eu vou voltar para Tiago. E, além disso, esses irmãos receberam algumas perguntinhas que eles fazem para esse texto. Uma forma de estudar a Bíblia é você fazendo pergunta para o texto, você lê perguntando, por que isso? O que significa isso? O que quer dizer isso? Essa palavra que eu não conheço e tal, para você entender o que o autor está dizendo. E, ao final, esses irmãos escreveriam uma pequena mensagem e gravariam um vídeo de celular fazendo essa mensagem de 2 a 3 minutos com base naquele texto de Tiago. Então, o Café com Palavra de hoje é sobre Tiago, capítulo 1, verso tal a tal, falava a mensagem, e nós publicamos essas pequenas mensagens em um link que nós temos, né, um canal do YouTube, que chama-se Café com Palavra. Então, eu quero convidar você a acessar, né, este canal do YouTube que chama Café com Palavra, e também no Facebook. Então, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós publicamos os pequenos vídeos, né, dos irmãos que aceitaram esse desafio para fazer essas pequenas mensagens de 2 minutos e publicar lá, e nós vamos publicando esses textos. E eu escrevo, ao final da semana, uma mensagem oficial, com base em tudo aquilo que eu aprendi durante a semana, e a ideia é que, quando terminar o livro de Tiago, nós temos lá 30 mensagens, e ela se torna um livro, o nosso primeiro livro, que chama-se Café com Palavra. E tem sido uma experiência assim, muito interessante, pelo menos para mim e para algumas pessoas, que aceitaram esse desafio. Toda semana ela lê esse texto de Tiago e faz esse seu videozinho, esse seu estudo, essa sua meditação. Se você quiser participar conosco do projeto, está convidado. Se você não quiser participar do projeto, mas quiser nos curtir lá no YouTube, no Facebook, nos acompanhar recebendo essa mensagem semanalmente ou diariamente, está convidado. Quando eu fui convidado para estar pregando aqui, eu imediatamente, a mensagem que eu ia pregar, ela tem tudo a ver com o dia de hoje, e eu não tive dúvida que era sobre ela que eu deveria falar, e está em Tiago. Por essa causa eu me ponho de joelho. Mas que causa? A que eu vou falar neste momento com você. Então, quero te convidar a abrir agora a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler o verso de 5 a 8. Foi o nosso segundo Café com Palavra. Tiago, capítulo 1, verso de 5 a 8. Diz assim: se, porém... Então, veja, o texto bíblico, ele é tão importante que você lê e entende. A Bíblia é assim. Se eu lesse esse versículo para você, você poderia ir para casa porque você já entendeu ele.
nós temos dificuldade de aplicar na nossa vida a Bíblia. 70% da Bíblia a gente lê e entende muito bem. Nós podemos ter dificuldade em aplicar, em fazer aquilo que a Bíblia diz, mas entender a gente entende muito bem. E você vai ver que esse texto que eu vou ler para você, você entende ele tão bem, que talvez a minha mensagem vá atrapalhar, ao invés de ajudar você a entender o que já está aqui. Porque a palavra do Senhor é assim. Tem alguns textos difíceis, mas a maioria dele é muito fácil. E nós lemos e entendemos muito bem. E às vezes não praticamos, mas não é porque não entendemos, é por outras razões. E esse texto de Tiago, acompanha comigo aí, diz assim: se porém, o se é uma condição, né? Caso, assim, eu não acredito que isso esteja acontecendo, mas caso isso esteja acontecendo, né? De você necessitar de sabedoria, então Tiago já começa assim: olha, eu acredito que na igreja aqui todos são sábios. Toda a igreja aqui é só sábio. Olha para o irmão que está do seu lado, vê aí como que ele tem uma cara de sábio, olha aí, não tem? Sabedoria está estampada aí no rosto, não está? Então, Tiago ele já parte desse pressuposto. Mas ele diz assim: se porém, não é? Você olhando para esse irmão, fala: irmão, se porém, todavia, você não for sábio, você precisar de sabedoria, o que você deve fazer? Está escrito aí. O que você tem que fazer? Peça a Deus. Então, eu olho para mim e falo: eu não tenho sabedoria. Ok, o que eu tenho que fazer? Pedir a Deus. Precisa alguém pregar 40 minutos aqui para te ensinar isso? Não. Eu sou sábio? Não. O que eu tenho que fazer? Deus, me dá sabedoria. Sim? Ok. Ele diz assim: Deus ele vai dar liberalmente e nem vai te criticar. Ele nem vai falar assim: mas você ficou 40 anos aí vivendo sem sabedoria, agora que você vem pedir para mim? Não, Deus não vai fazer isso. Tiago está falando assim: se você chegou à conclusão que não tem sabedoria e precisa dela, o que tem que fazer? Pedir a Deus. E Deus vai fazer o quê? Vai dar. Mas Tiago ele diz assim que tem uma condição, uma única condição. Você tem que pagar R$1.000, é isso? Não? R$10.000, sim ou não? Quanto que paga? Nada. Tem uma condição, ele fala assim: peça porém, você está lendo aí na sua Bíblia? Peça porém, com fé. Essa é a condição. Em nada duvidando, porque o que duvida, e ele vai falar de quem duvida, é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento, fica para lá e para cá. Não suponha esse homem, esse que vai pedir sabedoria a Deus com dúvida, não suponha esse homem ou essa mulher que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Falando assim: Deus não gosta de gente que duvida. Deus não gosta de gente que duvida. Ele diz assim: esse homem é um homem de ânimo dobre, ou algumas versões de mente dividida, não sabe o que quer, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, né? Está sempre na dúvida. Inconstante em todos os seus caminhos. Veja, meu irmão, hoje então, eu quero falar com você que por essa causa eu me ponho de joelhos. Qual causa? A sabedoria. Quero incentivar você para que no final nós nos coloquemos de joelho pedindo assim: Deus, por favor, me dê sabedoria. Tiago, quando você lê o capítulo 1, você vai perceber que Tiago começou ensinando acerca da provação. Ele vem se apresentando assim: eu, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Tiago, ele era o irmão de Jesus. Esse Tiago que nos escreve, ele era o meio-irmão de Jesus. Ele nasceu da mesma mãe. Ele era filho de Maria, filho de José, era irmão físico de Jesus. Ele viveu na mesma família, cresceu junto com Jesus, fazendo bagunça ali, fazendo xixi na cama. Mas Tiago achava que Jesus era meio doidão. Ele nunca acreditou em Jesus. Quando Jesus estava vivendo seu ministério aqui na terra, Tiago e os outros irmãos que Jesus teve, filhos também de José e Maria, porque Maria teve outros filhos além de Jesus, ela só foi virgem para ter Jesus.
Depois que teve Jesus, ela teve relações com o marido e teve vários filhos e filhas. E Tiago era um deles. E Tiago e os outros irmãos de Jesus não acreditaram nele enquanto ele vivia o seu ministério terreno aqui na terra. Ficou até estranho, né? Terreno aqui na terra. Desconsidera isso aí que eu falei. O seu ministério terreno. E Tiago achava que Jesus era doidão. Meu irmão é boladão. Imagina, 30 anos, Tiago, cara, meu irmão é doidão. Fumou maconha estragada. Pensava assim, Tiago. Tanto é que há um texto no Evangelho que diz que quando Jesus foi num determinado lugar, onde estavam os irmãos dele, todo mundo que conhecia Jesus, foi Jesus, a gente estudou junto, esse cara, nós trabalhamos junto lá na carpintaria, esse cara agora falou que é o Filho de Deus, o bicho está doidão. E Jesus falou que não pôde fazer milagres aqui naquele lugar, porque aquelas pessoas não acreditavam neles. Não havia expectativa do que Jesus poderia fazer. Então, quando você lê o capítulo 1 de Atos, quando vem a descida do Pentecoste, as 120 pessoas estavam ali reunidas, a Bíblia diz que Tiago estava lá entre eles. Tiago e os outros irmãos de Jesus. Há um momento entre a morte e a ressurreição de Jesus que Tiago se converteu e se tornou um discípulo do seu irmão Jesus. E Tiago se tornou um líder importante na igreja primitiva. A ponto de, quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que Tiago estava lá, liderando a igreja, negociando com Pedro, com Paulo, com os outros apóstolos. Ele se tornou uma figura importante na igreja dos primeiros séculos. Alguma coisa aconteceu que fez com que Tiago se convertesse e se tornasse um discípulo de Cristo. E Tiago, então, se tornou um pastor, e ele escreve essa sua carta para uma igreja que estava espalhada pela face da terra, porque aquela igreja sofreu perseguição, e aqueles irmãos e irmãs, muitos tiveram que ir para outras cidades, outros locais, fugidos para não morrer. Eles estavam perseguidos, e quando Tiago escreve para essas pessoas, essa igreja que estava vivendo sob perseguição, que estava espalhada. E quando Tiago vai escrever a sua carta, ele não se apresenta como o irmão do chefe, ele não deu carteirada. Ele falou assim: olha, você tem que me escutar, sabe por quê? Porque eu sou o irmão de Jesus. Não, Tiago, ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Jesus, servo de Deus, as 12 tribos que encontram-se espalhadas pela face da terra. Ele então escreve uma carta para aquelas pessoas que estavam vivendo uma situação de perseguição, vivendo uma situação de dificuldade, pessoas que viviam na sua casa, na sua terra, e por causa da sua fé, tiveram que deixar os seus parentes, seus familiares, sua casa, seu conforto, e agora estão morando em outros lugares, porque estavam sendo perseguidos. E muita gente estava se perguntando: será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ser crente? Porque eu estou me sacrificando, a minha vida está difícil, eu tinha um emprego, agora eu perdi o meu emprego por causa da minha fé. Eu tinha uma família, eu tinha uns meus amigos, eu tive que deixar tudo e fugir para não morrer por causa da fé. Será que está valendo a pena essa fé? E Tiago, ele começa a escrever dizendo assim: meus irmãos, tenham motivo de muita alegria. Quando você pediu o irmão para almoçar na casa dele, o que ele fez com você? Ele deu um sorriso, né? Não marcou, foi coisa nenhuma, né? Mas ele pelo menos riu, né? Sem graça, aquele sorriso amarelo. Tiago, ele vem dizer assim: meus irmãos, fala comigo, meus irmãos, tenham por motivo de alegria. Repete essa palavra, de alegria. E aí ele fala: o passardes por várias provações. Meu irmão, Tiago vem ensinar aquela igreja dizendo assim: provação se passa com alegria. Aí eu pergunto: você tem passado pela provação com alegria? Meu irmão, você vai para o hospital para você ter, o médico identificou que eu estou com câncer. Glória, maravilha, Senhor, estou tão feliz, porque o médico disse que eu tenho 30 dias no máximo de vida. Maravilha, Senhor, Tu és maravilhoso. É assim que você fica? Quando fala assim: roubou o seu carro, e você comprou o carro e nem acabou de pagar e nem tem o seguro, se glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, agora eu não preciso mais se preocupar com aquele carro, tudo bem, a dívida ficou, mas glória a Deus, Senhor é maravilhoso. É assim que você passa pela provação?
Quando você fez o Enem, todos os seus colegas passaram e você tirou 0 na redação e em todas as outras matérias, você falou, oh, glória a Deus, Senhor, eu estudei tanto, mas eu fui lá e tirei 0 em tudo, não vou conseguir estudar o ano que vem, mas glória, aleluia, estou tão feliz. É assim que você passa pela aprovação? Mas Tiago está falando, sabe como que você tem que passar pela aprovação? O crente, ele está falando para o crente. O crente passa pela aprovação com alegria. Amém? 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 Como é que o crente passa pela aprovação? Não. Como é que o crente passa pela aprovação? Tem alguém aqui passando pela aprovação? Levanta a mão. Então você está aprendendo aqui que crente passa pela aprovação com alegria. Não é com murmuração. Não é com murmuração, não é perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque logo eu, Senhor. Não, o crente passa pela provação com alegria. Sabe por quê? Porque Tiago diz assim, porque a sua provação, se você vencer, você vai sair mais maduro e íntegro. A sua fé está sendo colocada em xeque. Deus quer saber se Ele pode contar com você. E Deus só pode contar com quem passa pela provação e vence ela. E uma forma de passar pela provação é com alegria. E eu pergunto, quantos de nós têm passado por provações com alegria? Quantas vezes nós encontramos na igreja do Senhor pessoas que estão abatidas, derrotadas, murmurando? Mas não é essa a forma de passar pela provação. Tiago vem dizer assim, você passa com alegria. Tiago está ensinando, porque a provação, ela fortalece a fé. Você acha que a vida não tem dificuldade? Você acha que a vida não tem provação? Você acha que a fé é só crer e está tudo bem para o céu e é só alegria? Não! A fé é como o ouro, que passa pela fornalha ardente para saber o que vai sair lá depois da fornalha. Eu ouvi um amém aí? Amém. Passar pela provação com alegria e com perseverança, Tiago vai falar. Significa que quando você passa pela provação com alegria e com perseverança, você lá na frente sai um cristão maduro. Abraão nunca mais foi o mesmo quando Deus falou assim, Abraão, me dá o seu filho, esse filho que você ama. Abraão tinha esperado muitos anos para ter aquele menino, Deus deu ele, esperou ele gostar muito do filho, depois falou, agora você me devolve o presente que eu te dei. Abraão foi lá e quando ia sacrificar o filho, Deus falou, não precisa, eu já vi que a sua fé é uma fé firme, fé madura. Crente que fica pelo meio do caminho, não pode ser usado por Deus, porque Deus só usa crente que tem uma fé madura, capaz de passar pela provação com alegria e com perseverança. Amém? Você pode dar um amém mais forte? Amém. Então, quer dizer que existe uma maneira bíblica de passar pela provação. A maneira bíblica de passar pela provação é com alegria e com perseverança, porque quando você passa pela provação com alegria e com perseverança, no final você é um crente maduro, que Deus sabe que pode contar com você e pode te usar. E Deus vai sempre testar todos os crentes. Todo mundo que diz que é crente vai ser testado, vai ser provado, e no final vai saber que produto que vai sair dali. Então, o crente maduro, irmão, maturidade não tem a ver com idade, mas com a postura que você tem diante da situação difícil. O crente que enfrenta a dificuldade com coragem, sem tristeza, sem revolta no coração, sendo grato a Deus pela oportunidade de ter a fé testada, é esse que Deus quer usar, é esse que Deus aplaude ao final, depois da aprovação. Mas muitas pessoas estavam reclamando com Tiago, Tiago, mas é muito difícil. É muito difícil passar pela provação com alegria. É muito difícil enfrentar a provação com perseverança. E aí Tiago vem então escrever o que eu vou falar. Ele vem escrever dizendo assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus.
Tiago estava dizendo assim: se você não consegue passar pela provação com alegria, é porque você não tem sabedoria. Se você não está conseguindo passar pela provação com alegria e com perseverança, é porque está te faltando sabedoria. Mas está te faltando por quê? Aí Tiago então vai ensinar. Se você não concorda comigo, é porque está te faltando sabedoria. Porque muitas pessoas estavam dizendo assim: eu não concordo, Tiago, é porque está faltando sabedoria. Algumas pessoas estavam dizendo assim: Tiago, eu não consigo, é porque está faltando sabedoria. Então Tiago ele começa a dizer que a sabedoria que nós precisamos ter é a capacidade para viver a vida do jeito que Deus quer que nós vivamos. Se nós não estamos conseguindo viver a fé cristã da maneira bíblica, da maneira de Deus, é porque está nos faltando sabedoria. E Tiago deixa implícito, pastor Elias, que todos os crentes, ele parte do suposto que todos os crentes na igreja, seja lá do tempo que ele está escrevendo, seja da igreja Betel, seja da igreja onde eu pastorei, ou acho que pastorei, ele está dizendo que todos esses crentes devem ter sabedoria. Na igreja do Senhor não pode ter alguém que não tenha sabedoria. Porque todos na igreja precisam ter sabedoria para viver do modo de Deus, saber enfrentar situações difíceis que a vida oferece. Então, se um crente não consegue, é porque não tem sabedoria. E se não tem sabedoria, deve pedir a Deus, porque Deus está disposto a dar. Amém. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria que todos vocês fossem sábios. Amém? A sabedoria é melhor do que dinheiro. Você podia, hoje é quarta-feira, dia de jogar na Mega Sena, quarta e sábado, 30 milhões. Você podia jogar, ganhar 30 milhões e continuar sendo uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Porque a sabedoria, a Bíblia diz que ela é melhor do que o dinheiro. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas vivem infelizes querendo morrer? Quantas pessoas que têm dinheiro e vivem em pé de guerra em casa, com a mulher, com os filhos? Porque o dinheiro não faz diferença na vida de uma pessoa, a sabedoria faz. E a Bíblia diz que sabedoria é melhor do que dinheiro, do que roupa, do que casa, do que carro. Pessoas que não são sábias dificilmente vão se sair bem na vida. Pessoas que não são sábias não são felizes. A Bíblia atrela a felicidade à sabedoria. Então, quando nós temos sabedoria, nós temos também felicidade. Podemos até não ter dinheiro, podemos não ter um patrimônio, mas nós sabemos conviver com as pessoas, nós sabemos tomar boas decisões, nós somos felizes. Por isso, o meu desejo hoje é que você seja sábio em nome de Jesus. Mas você pode me perguntar assim: mas como eu posso me tornar sábio? O que eu devo fazer para ganhar sabedoria? Qual que é a atitude de um sábio? E eu digo para você, em primeiro lugar, sabedoria é gratuita. Sabedoria é gratuita. Uma forma de adquirir, nós já lemos aqui em Tiago, é pedindo a Deus. Se você pedir, Deus vai dar. A única condição que Deus exige para você ter sabedoria é que você peça com fé. É que você peça com fé. A fé é aquela certeza de que Deus vai te dar e que você necessita. Porque a Bíblia disse aqui, o Tiago vem dizer que Deus não gosta de gente de mente dividida, de pessoas que não sabem o que quer. Na verdade, a pessoa que não sabe o que quer não vai longe. A pessoa que não sabe o que quer é frustrada. Por isso nós devemos saber o que queremos. Porque Deus pode aparecer para você e perguntar para você assim: o que você quer de mim? Se você não souber responder, você perdeu a chance, perdeu a vez. Porque a dúvida, ela paralisa o ser humano. A dúvida traz medo. E o medo faz você recuar. Imagine você se Davi viesse enfrentar o gigante e de repente ele começasse a pensar: e se eu não acertar aquela testona ali? E se eu não conseguir? E se minha pedra não foi? E se? Ele não iria avançar. Meu irmão, o medo nos paralisa, o medo faz com que nós não avancemos. Por isso, a mente dividida, ela impede você de alcançar aquilo que você deseja. E Satanás muitas vezes usa o medo em nosso coração para nos impedir de avançar. Por isso a Bíblia diz que Deus ele não atende uma pessoa de mente dividida, uma pessoa que tem dúvida. Deus ele dá sabedoria.
E a sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento você adquire na escola. Conhecimento tem a ver com instrução, com leitura de livro, com experiências que você tem em diversos lugares, ouvindo pessoas, ouvindo palestras, essas coisas. Mas sabedoria não, sabedoria vem de Deus. Quando você quer pedir um conselho, você não vai procurar uma pessoa, um universitário, porque ele tem 1 milhão de informação na sua mente, mas não tem sabedoria para lidar com aquelas informações. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Mas é interessante que quando nós pedimos sabedoria, Deus nos dá, mas ela vem como uma semente. Na loja de Deus só tem semente. Por isso, quando você fala assim, meu Deus, me dá paciência. Quem já falou isso? Deus, me dá paciência. Aí Deus... Quando você pede assim, Deus, me dá paciência, Ele te dá, sabe como? Ele dá a semente para ela crescer dentro de você. E aí, como que uma semente da paciência cresce? Com um monte de gente chata. Quando você pede a Deus paciência, Ele vai colocar as pessoas mais chatas ao seu redor. Seu marido é o mais chato, o marido mais chato do mundo. Sua mulher é a mulher mais chata. Seus filhos é os filhos mais chatos. O seu patrão, o seu chefe, todo mundo ao seu redor é o mais chato. Por quê? Porque você pediu o quê? Paciência. E paciência se faz desenvolver por meio de pessoas chatas ao seu redor. Então a sabedoria, quando você pede a Deus, ela vem como uma semente também para ser desenvolvida. Há um homem na Bíblia chamado Salomão, que orou a Deus pedindo sabedoria, e Deus deu sabedoria a ele. Um dia, Salomão orou a Deus, e Deus apareceu a ele e disse assim, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Se Deus aparecesse para você hoje e falasse assim, pede o que você quiser que eu vou te dar, o que você ia pedir para Deus? Ah, não sei, vou pensar, perdeu. O que você ia pedir para Deus? Só tem um pedido e tem que ser agora. Deus apareceu assim para Salomão e já tinha o pedido na ponta da língua. Deus, eu quero sabedoria. E Deus falou assim, olha meu filho, como eu fiquei feliz de você ter pedido sabedoria, porque você não pediu a cabeça dos seus inimigos, você não pediu riqueza, eu vou te dar a cabeça dos seus inimigos, riqueza e um monte de outras coisas, inclusive a sabedoria. E como Salomão descobriu que ele tinha recebido a sabedoria? Ele foi testado. O primeiro ato de Salomão, quando ele se assentou na cadeira de rei, foi julgar um caso, ou julgar uma causa de duas mães que disputavam um filho. As duas trouxeram para Salomão um filho, dizendo assim, esse filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Como não tinha o programa do ratinho, não tinha DNA, não tinha como saber, Salomão tinha que decidir. Eu sou o rei, quer saber? Eu dá o filho para essa dona aqui, e você para de encher minha paciência e vai embora. Ora, se ele tomasse essa decisão arbitrária, ele iria cometer o quê? Injustiça. Se Salomão tivesse tomado uma decisão arbitrária, ele iria cometer uma injustiça. Você que tem filho, sabe do que eu estou falando. Já viu quando um filho faz uma arte? Um filho faz bagunça? E aí você chama os dois e pergunta, foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. Foi você? Não. Ah, é? Então já que não foi ninguém, todos vão apanhar. E aí você pega, mete a correr em todo mundo e sai todos chorando para lá. Aí você fala assim, olha, quem fez a arte foi punido. Mas quem não fez foi punido injustamente. Você foi um pai que não agiu com sabedoria. Sabe por que nós cometemos injustiça na igreja? Sabe por que nós cometemos injustiça dentro do lar? Sabe por que nós cometemos injustiça na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque está nos faltando sabedoria. Sabe por que a igreja do Senhor comete muitos erros? Sabe por que nós cometemos erros na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida trabalhista? Porque nos falta sabedoria. A sabedoria nos dá a condição de agir de forma a não cometer injustiça. Se você fosse um pai que puniu os dois filhos, você estaria privilegiando um, o outro estaria sendo punido injustamente, e ele ia pensar assim, olha, não vale a pena falar a verdade, porque eu fui punido de qualquer maneira. E o outro estaria dizendo, ah, que beleza, eu não apanhei sozinho. Agora, se você agisse com sabedoria, você ia punir o mentiroso e que fez a arte. Ia punir ele com justiça, uma justiça duplicada.
Porque além de ter feito aquela bagunça, aquela arte, ele ainda falou mentira. Então a sabedoria nos dá a condição de agir com justiça, com equidade. E foi isso que aconteceu com Salomão. Diante da situação, ele falou: olha, parte o menino no meio, dá metade para um, metade para outro. E aí uma das mães falou: não, rei, dá para ela. Eu prefiro o meu filho inteiro na mão de uma mãe errada do que meio filho morto. Aí naquele momento Salomão entendeu: essa é a verdadeira mãe. E ele agiu com justiça porque ele entendeu que Deus havia lhe dado sabedoria. Então, meu irmão, sabedoria é a capacidade de discernir as coisas. Sabedoria é a capacidade de não falar precipitadamente. Quantas vezes você já entrou em furadas porque não conseguiu controlar a maldita língua? E Tiago, depois da sabedoria, vai falar da língua. Tiago fala tanto de língua que eu acho que na igreja de Tiago tinha muito linguarudo. Aquele povo gostava de fazer fofoca. Aquele povo gostava de conversar fiado da vida dos outros. E Tiago escreve, você vai ler aqui, ele escreve muito acerca de irmão linguarudo, fofoqueiro, mexeriqueiro. Ele fala: isso é do demônio. A língua pode ser ativada pelo inferno, por Satanás. O crente que tem sabedoria não é fofoqueiro, amém? Se você vê um crente fofoqueiro é porque não tem sabedoria. Aí você tem que falar: irmão, olha para o irmão que está do seu lado, vê se você tem cara de fofoqueiro. Tem? Não? Ah, glória a Deus, maravilha, que bom. E olha que no tempo de Tiago não tinha um WhatsApp, hein? Nem Facebook. E Tiago, ele fala muito sobre a fofoca. O crente que tem sabedoria, ele toma decisões corretas e justas. Meu irmão, sabe o que eu ouvi de um militar? Ele falou: pastor, sabe o que tem acontecido com alguns militares nossos? Da alta patente, eles estão se suicidando. Eu falei: por quê? Porque eles treinam a vida toda para a guerra. Eles entram no quartel e treinam para a guerra, eles se preparam para a guerra, eles se preparam para a guerra e se preparam para uma guerra que nunca vem. E aí sabe o que acontece? Eles se frustram. E eles estão tirando a sua própria vida porque eles entram com expectativa: vou me preparar para a guerra, uma guerra que nunca vem. E naquele momento Deus ministrou no meu coração que nós estamos aqui nos preparando para a guerra vem e nós não percebemos que ela veio. Meu irmão, você acha que você está aqui ouvindo uma palavra dessa? O pau vai quebrar no seu lombo depois. E Deus está falando assim: eu estou te dando a oportunidade de você agir melhor amanhã. Quando você ouviu uma notícia ruim, você tem sabedoria para enfrentar os problemas que vão vir sobre a sua vida. Deus é justo, Deus é bom. Quando você vem num domingo como esse, talvez você não está passando por provação. Talvez as coisas não estão difíceis para você. Talvez o mar não está agitado na sua vida. Mas você está se preparando para a guerra. Sabe por quê? Porque quando ela vir, você já está preparado. Por isso, pessoas que sucumbem diante das tribulações são pessoas que talvez nunca se prepararam para a guerra, quando ela ainda não havia. Por isso Deus está te falando: você precisa de sabedoria, meu irmão. Se o pau está quebrando lá na sua casa com entre marido e mulher, está faltando sabedoria. Se a coisa está difícil entre pais e filhos, está faltando sabedoria. Se a situação está difícil na liderança da igreja, está faltando sabedoria. E Tiago está dizendo assim: tem um jeito de resolver. Está faltando sabedoria, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus. Então eu te convido a ficar de pé nesse momento. Na verdade, eu quero te fazer não é ficar de pé. Se você entende, se você entendeu nessa noite, olha, Tiago, depois que fala da sabedoria, ele vai dizer acerca do julgamento. Tem uma palavra interessantíssima que ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele fala: o sábio entende que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que significa isso? Que todos nós vamos comparecer
Diante de Deus, no tribunal, na cadeira dos réus, todos nós erramos, somos culpados. Todos nós seremos julgados por Deus, vamos comparecer na cadeira dos réus diante do Senhor, porque todos somos culpados de alguma coisa, ou de muitas coisas. Mas a Bíblia diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. E eu fiquei me perguntando, que misericórdia? De Deus? Não, a sua misericórdia. A forma como você julga o outro quando ele erra, é a forma como Deus vai te julgar quando você estiver na cadeira dos réus. Se você foi misericordioso no tratamento com o outro quando ele errou, Deus vai ser também misericordioso com você no seu tratamento quando chegar a sua vez. A misericórdia, a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, todos seremos condenados, todos seremos julgados. Mas há um jeito de enfrentar o julgamento de Deus de uma forma mais suave. Como? Vou terminar dando um exemplo para você. Imagina que você é mãe ou pai e o seu filho deixa o copo cair, quebrar. Aí você, menino, seu desastrado, seu filho de... Aí sai aquele monte de largatinha, né? Seu menino, você é burro, olha o que você fez, quebrou e pá, pá. É assim que Deus vai te julgar lá naquele dia. Pensa que diferente você falar assim: filho, você machucou? Olha, copo quebrou, a gente compra outro. Pega a vassoura, vamos limpar. Machucou? Não. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como você julga o seu filho, como você julga o seu marido, como você julga o seu pastor, como você julga o irmão da igreja, como você julga o seu patrão, como você julga as pessoas no seu dia a dia. Deus está anotando tudo lá, porque no dia que chegar você na cadeira dos réus, Ele vai olhar para você e falar assim, com o mesmo rigor, Ele vai julgar você. Por isso Tiago diz para nós: está faltando sabedoria, irmão, na hora de julgar? Está faltando sabedoria na hora de conviver? Está faltando sabedoria na hora de enfrentar a vida dura? Está faltando sabedoria na hora de lidar com a língua? Peça a Deus, e Deus dá. E Ele não vai lançar no seu rosto, dizendo: por que agora? Não. Se você pedir com fé, Deus vai te dar. E eu entendo, em nome de Jesus, que eu preciso de sabedoria, que o pastor dessa igreja precisa de sabedoria, que os líderes dessa igreja precisam de sabedoria, que esta igreja precisa de sabedoria, que todos os crentes precisam de sabedoria. Meu irmão, se nós cristãos tivéssemos sabedoria, muitas doideiras que estão acontecendo nesse mundo, na igreja do Senhor, não estariam acontecendo. E a sabedoria está disponível, gratuita, nós precisamos pedir. Por isso, eu só fiz o link da proposta da mensagem de hoje, que é: por essa causa eu me ponho de joelho. Você poderia se pôr de joelho por uma enfermidade, você poderia se pôr de joelho por sua família, você podia se pôr de joelho por qualquer outra coisa, para ganhar na Mega Sena, do Ano Novo, da virada. Você podia se pôr de joelho por qualquer motivo. Mas eu vim aqui em nome de Jesus para te fazer uma proposta. Se você aceita esse desafio de se pôr de joelho para pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Está difícil viver, está difícil relacionar, está difícil vencer as provações, está difícil segurar a língua, está difícil parar de julgar o outro. Esse é o momento que eu convido você para se ajoelhar aí no seu lugar e falar assim: Deus, eu preciso de sabedoria. Se você aceita a minha proposta, o meu desafio, em nome de Jesus, esse é o momento de se colocar de joelhos. Por essa causa, e hoje eu falei sobre a sabedoria, eu me ponho de joelhos. Deus, em nome de Jesus, está aqui tua palavra que foi proclamada. Eu acho que os irmãos entenderam muito bem, ó Deus, o que o teu Espírito está dizendo a essa igreja. Provações se passa com alegria e com perseverança.
E tem muitos que estão sucumbindo à provação, porque está faltando sabedoria. Da língua sai bênção e maldição, e tem muito crente que está aqui louvando e adorando, mas quando chega em casa está praguejando, está xingando palavrão, está murmurando, porque não está sabendo lidar com essa língua, porque está faltando sabedoria. Senhor, o julgamento que nós teremos no céu vai ser com base no julgamento que eu e cada um de nós fazemos aqui na terra, para com o outro. Quando nós vemos o erro do outro, nós julgamos, às vezes com muita severidade, às vezes nós somos duros quando julgamos o outro, mas nós esquecemos que é essa mesma medida que o Senhor vai usar lá no céu para nosso julgamento. Por isso Tiago está dizendo: precisamos, Deus, de sabedoria para saber como lidar com a falta do irmão. Precisamos, Senhor, de sabedoria para lidar com o nosso cônjuge. Precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos. Precisamos de sabedoria para lidar com o pecado que está batendo na porta. Quantos jovens, e às vezes nem tão jovens, estão sucumbindo pelos vícios, estão destruindo a sua vida, a sua fé, pelos vícios, pelas propostas do mundo, que às vezes são mais sedutoras, porque está faltando sabedoria, Senhor. Quantos nãos poderiam ser ditos se nós tivéssemos sabedoria para dizer o não na hora certa? Ah, Senhor, quantos problemas seriam evitados se nós tivéssemos sabido calar na hora certa? Ah, Deus, quantas vezes a nossa família está um desastre, porque nós não estamos sabendo lidar com sabedoria com as situações, e no ministério, e na nossa liderança, e no nosso trabalho. Às vezes, ó Deus, nós estamos sendo vistos lá como pessoas más profissionais, e no trânsito, Senhor, nós mostramos o nosso cristianismo xingando o outro que nos deu uma fechada, irritados, porque não conseguimos domar o nosso ímpeto, a nossa ira, as nossas emoções, porque está nos faltando sabedoria, Deus. Ah, Senhor, às vezes nós temos tantos dons, mas está faltando a sabedoria, Senhor. E nesta noite, parece que eu entendi que era a última semana em que o tema dessa igreja era por essa causa eu me ponho de joelho. E nós desafiamos a tua igreja, e tem muitas pessoas aqui de joelhos dizendo: Deus, me dá sabedoria. Pai, nós estamos pedindo, e a tua palavra nos garante que o Senhor vai nos dar liberalmente, não vai nos lançar no rosto o tempo que nós vivemos sem sabedoria. Que essas pessoas, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso dessa igreja, cada líder dessa igreja, possa ser tão sábio quanto Salomão, possa agir com justiça, Senhor, porque a sabedoria nos faz agir com justiça, em nome de Jesus, Pai. Que essa igreja saiba agir com justiça, que essa igreja, todas as pessoas sejam sábias para lidar com qualquer situação, mesmo as situações adversas que vierem, porque nós entendemos que as provações vêm para testar a nossa fé, para saber se de fato nós valemos a pena para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza que cada pessoa que está de joelho aqui está pedindo com fé: Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Nós cremos, Pai, nós cremos, e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, amém, graças a Deus.